Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula de Física, terceiro ano do ensino médio. Só relembrando que essas aulas é uma revisão aí de no máximo 15 minutos das aulas Paraná. Tranquilos? E a nossa aula de hoje vamos falar a respeito da força elétrica, ou melhor dizendo, a lei de Coulomb. Bom, o que diz então a lei de Coulomb? O físico que começou a estudar um pouco mais detalhadamente a interação entre cargas elétricas foi conhecido como Charles Auguste Coulomb, um francês. Aí ele nasceu por volta de 1736 e faleceu em 1803. Bom, que Coulomb, né? Nós chamamos ele mais de Coulomb. O que o Coulomb percebeu com relação à interação entre cargas? Bom, como nós já tínhamos visto aí da última aula, nós sabemos que nós podemos ter um corpo carregado ou positivamente ou negativamente. Então esse corpo, se ele ficar carregado positivamente, significa que ele está com falta de elétrons. Consequentemente, ele vai estar com excesso de prótons e o próton possui carga positiva. Tranquilos? E aí, se nós tivermos um corpo carregado negativamente, significa que esse corpo vai estar com excesso de elétrons. Como o elétron possui carga negativa, nós dizemos que o corpo está carregado negativamente. Bom, então o que acontece? Se nós pegarmos um corpo carregado positivamente e aproximado a um corpo carregado negativamente, nós vamos perceber que vai existir uma interação atrativa entre eles, ou seja, uma força de atração. Se nós pegarmos dois corpos carregados, um positivo com um outro corpo positivo, também vai ter uma interação entre eles. Nesse caso vai ser uma repulsão eletrostática, ou seja, um afastamento entre eles. Então, Coulomb ele começou a perceber por que existia esse fenômeno aí de atração e repulsão entre cargas elétricas. Então ele começou a aprofundar um pouco mais nesse conceito de carga elétrica. Até devido a algumas experiências que foi mais ou menos na sua época, foi descoberto que o valor da carga para um único elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Esse Coulomb aí foi um valor atribuído ao valor de uma carga de um C, que é esse Czinho que aparece aqui, ó, em homenagem ao Coulomb. Então quando nós dizemos o seguinte, quando um corpo ele tem 1 Coulomb de carga, significa o quê? Quantos elétrons esse corpo vai ter em excesso? Então aqui nós vamos ter um corpo em excesso, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons em excesso. Então um corpo que tem 1 Coulomb de carga significa que ele tem, repetindo, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então são muita carga, né? E agora, se eu tiver um corpo que está com falta de elétrons, ele vai ter um excesso de prótons, né? Ou seja, ele vai estar carregado positivamente. Também, se nós tivermos um corpo carregado positivamente, ou seja, 1 Coulomb de carga, nós vamos ter menos 6,25 vezes 10 a 18 elétrons faltando nesse corpo. Por isso que ele fica carregado positivamente. Então, quando nós trabalhamos a carga para um único elétron, o que acontece? É um valor pequeno, 10 a menos 19. Então um valor muito pequeno mesmo, né? Tranquilos? E aí? Então, pessoal, o Coulomb ele percebeu que existia uma interação, ou seja, uma força entre essas cargas, que ela pode ser tanto força atrativa quanto força repulsiva. Cargas de nomes iguais se afastam, ou seja, se repelem, nomes diferentes se atraem. Então ele percebeu que a força é proporcional à carga, a primeira carga, né? Força proporcional à carga Q1. Ou seja, quanto maior for o valor dessa carga, maior vai ser a força de interação. Também a força é proporcional ao valor da segunda carga, que eu chamei aqui de carga Q2. Aumenta o valor dessa carga, aumenta a força. Só que ele percebeu também, essa experiência foi feita com uma balança de torção, que a força era proporcional com o quadrado da distância. Então se eu tenho duas cargas e eu dobro o valor da distância entre elas, essa força ela fica bem menor, ou seja, ela diminui, elevando aqui a sua distância ao quadrado, certo? E aí ele percebeu que o produto entre as cargas são proporcionais, então inversamente proporcional aqui
com o quadrado da distância entre elas. Quando eu tiro esse símbolo de proporcionalidade, deve aparecer na minha equação um sinal de igualdade, que está aqui, e uma constante. Essa constante aqui que eu chamei de K0, que se chama constante eletrostática. Vezes o valor da primeira carga que eu chamei de Q1, vezes o valor da segunda carga que eu chamei de Q2, divididos pela distância ao quadrado. Ou seja, essa é o que nós chamamos de força elétrica, ou força eletrostática, a famosa lei de Coulomb. Perceba o seguinte, se eu dobro o valor da distância, a força ela fica 4 vezes menor. Se eu triplico o valor da distância, a força fica 9 vezes menor. Se eu quadruplico o valor dessa distância, a força ela fica 16 vezes menor e assim sucessivamente. Ou seja, essa força aqui é exclusivamente, diretamente proporcional a esse produto das cargas e inverso com o quadrado da distância. Detalhe importante que essa constante eletrostática ela tem um valor, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado Coulomb ao quadrado, e que essa constante nós chamamos que é constante eletrostática para o ar ou para o vácuo. Tá? Se nós pegarmos essas cargas e colocar em outro meio material, água, gasolina, querosene e assim sucessivamente, as forças de interação ela vai cair por um fator, que nós chamamos de fator K, que para cada objeto ou para cada elemento na natureza tem um valor já dessas constantes aí. Ou seja, a força de interação entre elas vai diminuindo dependendo do meio que ela se encontra. Tudo bem, povo? Vamos fazer um exemplo? Pessoal, então vamos resolver essa atividade aí, que diz o seguinte, esse exemplo. Uma carga pontual positiva de 2 microcoulomb é colocada a uma distância de 100 centímetros de uma outra carga, também pontual negativa, de 3 microcoulomb. Supondo que elas estejam no ar, determine a força eletrostática entre essas duas cargas aí. Então é isso que nós vamos determinar, pessoal. Qual é o valor numérico dessa força que vai estar atuando aí, que no caso é uma força atrativa entre essas duas cargas, beleza? Vamos lá então? Vamos resolver? Olá pessoal, então agora vamos resolver esse exercício que fala a respeito aí de duas cargas, né? Uma carga Q1 que vale 2 microcoulomb, então 1 micro vale 10 a menos 6. Então a carga Q1 vai valer 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, e a carga que eu chamei de Q2, ela vale 3 microcoulomb, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. A constante eletrostática, ela tem um valor de 9 vezes 10 a nona. As unidades, só cuidado aqui que esses valores que tem nas unidades, né, esses dois aqui, não faz parte da conta, que eu já corrigi várias atividades de vários alunos meus, com muitos erros, que eles acabam pegando esse 2 aqui de metro quadrado e coulomb ao quadrado, somente são das unidades. Então a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, e aí nós temos a distância que separa essas duas cargas, que nesse caso vale 100 centímetros. Como a constante eletrostática é dada em metros, nós temos que transformar então essa distância, que está em centímetros, em metros. Mas aqui está muito fácil, porque 100 centímetros equivale a 1 metro. Então agora, qual é a equação que nos permite determinar a força atrativa entre essas duas cargas? Utilizar a lei de Coulomb, ou seja, a força eletrostática. Vamos lá então? Então a força tem que ser igual a K0 vezes a carga Q1 vezes a carga Q2 divididos pela distância ao quadrado. O que nós fazemos agora? Vamos substituir os valores, né? Então aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso divididos pela distância ao quadrado. Então a distância equivale 1 metro, então vai ficar 1 ao quadrado. Então vamos lá, agora temos que utilizar a regra da potência. Para quem não se lembre mais, na multiplicação, repete a base e soma-se os expoentes. Tranquilos? Então vamos lá. Então vai ficar 9 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3,
54. Muito bem. Bases iguais, perceba que são todas bases 10. Vou repetir a base 10, está aqui. E somar seus expoentes. Vamos lá então? 9 mais menos 6 mais menos 6. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. Menos 12 com mais 9, menos 3. Então aí eu vou ter 54 vezes 10 a menos 3, divididos por 1. Então 54 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 3. Aqui, se eu tenho 10 a menos 3 multiplicando, se eu passar dividindo, o que acontece com o meu expoente? Ele fica positivo, fica 10 ao cubo. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então eu vou ter 54 divididos por 1000, ou seja, a força eletrostática vai ser igual a F igual a 0,054 newtons. Essa é a força de atração que existe entre essas duas cargas aí. Tudo bem, meu povo? Valeu então, até a próxima.